Pensa ele trabalhando na velocidade da rotação da Terra. Deus empurrando e calculando a velocidade da rotação para girar em torno do Sol em 365 dias. Pensa que é algo sobrenatural, porque a Terra é 365 dias, aí Mercúrio e Vênus já é menos que isso. Netuno é muito mais, porque ele está muito mais até, então quanto mais perto, ó, roda, quanto mais perto, quanto mais distante, mais demorará, né, a translação. Então, meus amados, se nós morássemos em Netuno, se Netuno fosse a Terra, né, um ano levaria séculos e séculos, porque a Terra é tão longe que está em volta do Sol, e mesmo assim recebem a sua luz. Então é algo sobrenatural, né? O homem natural, o homem carnal, o homem espiritual, não tem como fugir, meus amados. A Bíblia é teologia sistemática. A teologia sistemática está baseada na tridimensionalidade, que é 3. Tudo tem que ser baseado em 3, porque Deus criou tudo baseado na sua essência, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos partir então. Eu coloquei mais uma imagem para vocês verem, né? A questão da translação. Então, essa é a posição exata, né? Os planetas, ó, eles não estão numa fileira, aqui para você entender. Eles estão nessa forma que está aqui. Eles não estão numa fileira, né? Eles estão aqui. Então, alterna a questão do anual. Na verdade, nem existe, né, consideração anual para eles, porque não tem vida lá. Então, não existe isso para eles. Professor, por que não há vida lá? Por que não, Deus não pode, por que Deus não permite? Porque, amados, vocês creem de coração? Comente isso no grupo comigo. Vocês creem que Deus permitiu que o homem pisasse a lua? Porque lá pelos meados de 1600, se não me engano, mais ou menos por isso, né, ou até um pouco mais, 1960 ou 1930, disseram que o homem foi à lua, que o homem pisou a lua, naquela época sem tecnologia, né, sem internet como nós temos hoje, sem os equipamentos sofisticados, combustível, velocidade, etc. Quer dizer que eles foram à lua, né, com a bicicleta e não foram com uma Ferrari? Se eles foram naquela época, por que não vão hoje, com mais de 50 anos de avanço tecnológico? Como foi possível que eles foram, né, na Lua com a bicicleta e não foram com a Ferrari, que viaja mais de 250 km por hora? Como que é possível isso? Não, amados, o homem nunca pisou a Lua. Por quê, professor? Porque os planetas, eles estão vivendo como a Terra antes do haja. Ou seja, eles estão sem forma, eles estão vazios, eles estão em trevas, meu Deus, eles estão em abismo. Amados, após o estado eterno, que é depois da grande tribulação, Armagedon, milênio, Gog e Magog, trono branco, aí vai estabelecer o estado eterno. Então, nesse estado eterno, nós com o corpo de glória, sairemos a visitar esses planetas. E o haja de Deus nunca vai parar. Então haverá vida nesse planeta. Mas não estou falando de uma vida humana, não. É que eles poderão produzir vida. Por quê? Porque eles foram criados para que o homem espiritual, para que o homem com o corpo de glória visite cada um deles. Só que como o homem pecou e foi confirmado a mortalidade, o homem não pode sair daqui e visitar, porque só corpo de glória pode visitar fora da camada de ozônio humana. Não é possível isso. E ainda está, professor, mas isso é muito raso, isso não prova nada. Está escrito em Obadias. Está escrito em Obadias: e tu, ó homem, se pela tua soberba ousares pisar na lua, olha isso, eu o derrubarei de lá, diz o Senhor Jeová. Meu Deus, porque sempre foi vontade da humanidade alcançar os astros. E essa vontade veio desde os dias de Nimrod, aonde a Bíblia diz que com uma torre, nós vamos falar sobre isso, eles tentavam alcançar os astros. Eles não queriam tocar o sol, porque eles sabiam que não poderiam, mas eles tinham um propósito, vamos falar sobre isso depois, mas quero que você entenda o fio da meada aqui, que desde os dias antigos, os homens já desejavam alcançar os astros.
E até hoje não é diferente. O homem deseja alcançar os astros. Ele quer ir lá, ele quer ir lá, ele quer pôr a mão, ele quer ver se tem vida. E não há vida, porque a Bíblia diz que a Terra é o único planeta habitável. Já ensinei para vocês que Deus escolheu a Terra para nela estabelecer o homem. Então, meus amados, quero que vocês tenham isso no coração, que os planetas não foram criados para o homem humano, foram criados para o homem com um corpo de glória. Então você poderá acessar, sim, os planetas são como os dinossauros. Nós vamos aprender um pouco mais à frente, daqui a pouco, que eles existiram. Lógico que eles existiram. Deus os criou para mostrar a sua glória. Uma diferença é que a Bíblia diz, Isaías, que o animal, antes do pecado do homem, ele não comia, atenção, o animal, antes do pecado do homem, ele não comia carne. E até o dilúvio mesmo, eles não comiam carne. Isso foi algo pós-diluviano. Na verdade, antes do dilúvio, o homem não comia carne. Você não consegue ver isso, biblicamente dizendo. E pós-dilúvio, você já consegue ver. Nós vamos estudar, fiquem calmos, vamos estudar, ver o homem começando a comer carne vermelha. E por isso que, aparentemente, mas geneticamente dizendo, a vida humana começou a baixar, porque a carne vermelha ela é um dos principais fatores da morte humana. Por isso que Jesus comia peixe assado na brasa e pão assado na brasa. Dificilmente, nem há relatos bíblicos que Jesus sentou para comer uma carne vermelha, porque ela é o principal fator da morte humana. Então, meus amados, os dinossauros naquela época, eles não comiam carne. A Bíblia diz em Isaías, pela boca profética de Isaías, falando por Cristo, que o leão voltará a comer palha como boi. Quando isso? No milênio, no estabelecimento do seu reino eterno. Então, há muitos detalhes em Gênesis que nós queremos encaixar no nosso cotidiano, ainda brasileiro e não no deles, a gente fica sem entender. Amém, mas então, compreenda isso. Deus disse, tu, homem, se pela tua soberba ousares pisar na lua, eu daí o derrubarei. Amados, se os profetas não foram, nem por arrebatamento, se nem João, que foi levado à eternidade, relatou os planetas, você acha que um homem ímpio comum vai visitar? Não, Deus disse, sobe que eu derrubo. Assim como ele bloqueou a torre, ele também derruba o míssil, o que for lá. Equipamento? Talvez pode ter ido, porque Deus não tem compromisso com tecnologia. A palavra de Deus funciona com o homem. Então, os equipamentos pode até ter ido. Agora, o homem com o seu pé pisar de lá, eu prefiro crer na Bíblia, meus amados. E Deus disse, se tu ousares subir, eu daí o derrubarei. Porque de Nimrod, ele bloqueou a obra. Hoje, ele derruba. Amém, meus amigos? Então, o sistema solar na prática seria assim. Aí eu coloquei aqui um desenho, está um pouco desfocado, mas é muito importante esse desenho. Quero que você observe o seu slide, se desfocou para vocês. Então, Mercúrio está em média 4.800 quilômetros, né? Aí vai dar uma distância da Terra aqui, em média, dos planetas do Sol. Então, isso é só como base científica, tá bom, meus amados? Olha esse desenho. Esse desenho é o Sol, é combustível puro. E aqui na parte direita para vocês, estão vendo? Digo para vocês, é porque a câmera está ao contrário. Então, quero que você olhe o tamanho do Sol, veja o tamanho do Sol. E aqui no canto, há uns planetas, né? Esse é o tamanho dos planetas perto do Sol. Olha como que Deus é sobrenatural. Olha o tamanho dos planetas perto do Sol. Coloquei aqui, toda a ordem do sistema solar foi determinada por Deus e permanece até os dias de hoje como foram estabelecidas. Eles não se alteraram. Porque o Sol, a Lua, as estrelas, eles permanecem como Deus deseja que nossa família... Porque o Sol é o Pai. Né? Nós vamos ver isso em Provérbios e também Eclesiastes. Né? Ele falou o quê? Lembra do seu Criador nos dias de sua mocidade. Antes que se apague o Sol, né? Antes que se apague a Lua e antes que se apague as estrelas. Então, né, lembre do seu Criador antes que o Pai, que é o Sol, antes que a Lua, que é a Mãe, e antes que os irmãos, que é as estrelas, e venham as nuvens, que é as gerações, né, e você não venha ter contentamento. Então, o Sol e a Lua representam a família. Então, assim como Deus estabeleceu o Sol, a Lua e as estrelas, que é o Pai, a Mãe e os filhos, Deus deseja que a nossa casa esteja também estabelecida. A vontade de Deus é que nossa casa seja como um jardim, seja como uma expansão, onde Deus possa criar, possa pôr vida, manifestar a sua criação. Amém, meus amados? Partindo aí, os planetas que fazem parte da nossa galáxia, a distância entre cada um deles, seus movimentos e características, enfim, todo o sistema solar foi estabelecido por Deus.
Os luminares foram estabelecidos para... Pessoal, atenção, vendo comigo capítulo 1 de Gênesis. Vamos lá comigo, meus amados. Capítulo 1, versículo de número 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. Falamos sobre isso. E sejam eles, então, qual o propósito dos luminares? Sejam eles para sinais, tempos. Aí a palavra determinados pode ser como estação. Então, sinais, tempos, estações, dias e anos. Coloquei no slide. Sinais, 1. Tempos, 2. Estações, 3. Dias, 4 e 5 anos. Então, qual é o propósito dos luminares? Fazer separação entre dia e noite e revelar e estabelecer ao homem sinais. Porque Jesus disse, haverá sinais no sol. Está vendo? Tempos, 24 horas, né, que é a rotação, né, o sol parado, a lua parada, 24 horas. Estações do ano, a translação, amados. Então aqui está a minha aula. Aqui está a aula. Sinais, haverá sinais no sol. Então os sinais no sol, na lua, nas estrelas, sinais. Aí vem tempos, então no tempo está, amém, a rotação. E estações, a translação. Porque o tempo é 24 horas, mas a translação é outono, inverno, verão. Então, muito importante aqui, que tempo fala de hora, fala de rotação. Amém? O sol parado, a rotação a rotação diante do sol. E as estações falam da translação da Terra em volta do Sol. Então a Terra está na rotação e a translação. Aí vem dias que puxam os tempos e estações que é anos. Amém? Porque a Terra é 365 dias em volta do Sol, que é anos, que trabalha com estações. Aí vem dias, né, que é 24 horas, que trabalham com o tempo. Atenção a isso. Foca isso, meus amados. Aí eu coloquei aqui, olha a tipologia perfeita. Os sinais do evangelista, o tempo do apóstolo, as estações do profeta, a manachura, os dias do mestre e os anos do pastor. Meu Deus, para que o sol, a lua, as estrelas foram estabelecidas? Eles são tipos do ministério, né? Sinais, tempos, estações, dias e anos. Eles foram estabelecidos para trabalhar com a terra. Eles não foram estabelecidos para trabalhar com Plutão, com Marte, não. Eles foram levantados, Deus, versículo 14, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. Versículo 15, e sejam ministério, olha isso, determinação, foco, destino, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. Então um propósito dos astros é trabalhar, é manter a terra aquecida, é trabalhar com